Eu demorei muito tempo para me interessar por investimentos, porque por diversos motivos, né? Um deles é porque eu achei que para tu investir tu precisava ter um caminhão de dinheiro guardado, né? Que tu precisava começar a investir com uma quantidade enorme de dinheiro, que o investimento era acessível para muito pouca gente. Então eu sempre achei que tipo assim, por que eu vou começar a investir se eu tenho que ter muito dinheiro para começar a investir? Então aí estava um dos meus equívocos. O segundo ponto é porque toda hora que eu olhava para o investimento e tentava entender sobre os rendimentos que eu teria, sobre quanto por cento iria render no mês, eu ficava imaginando que demoraria muito tempo para acumular um montante muito grande de dinheiro que valesse a pena investir, né? Isso tudo está muito ligado ao imediatismo que a gente tem na nossa cabeça, né? Está muito ligado à questão de tipo, quero tudo para ontem, decidi começar a investir hoje, amanhã eu quero estar milionário, né? Então está tudo muito ligado ao nosso senso de imediatismo, que é um senso natural do ser humano, né? A gente querer tudo para ontem, quer tudo para imediatamente, né? Quer começar agora e quer ter resultado amanhã. Então eu levei um tempo para entender, né? Como os investimentos funcionavam. A partir do momento que eu entendi que o investimento é constância, é persistência, né? É traçar um plano e seguir o plano independente do que aconteça, né? É seguir o plano independente se as ações caíram, seguir o plano independente se o fundo imobiliário baixou o valor, né? É entender que nos momentos de baixa é o momento em que eu devo atuar, o momento em que eu devo ser consciente e comprar. Entender que nos momentos de alta não é o momento de eu comprar uma ação, não é o momento de eu comprar um fundo imobiliário, né? Entender essas oscilações, entender principalmente que a renda fixa não é tão fixa assim, ela varia, né? Ela está sempre atrelada a algum índice, alguma inflação, alguma taxa Selic, então a renda fixa também varia. Então, entender os conceitos, entender o contexto dos investimentos é muito importante para a gente decidir investir efetivamente, né? O vídeo de hoje eu decidi gravar para justamente mostrar que não necessariamente a gente precisa ter muito dinheiro para investir, mas sim, necessariamente a gente precisa começar a investir o quanto antes para conseguir garantir um futuro próspero e um futuro com segurança, uma aposentadoria segura, sem ficar pensando em se o governo vai me ajudar, se o governo não vai me ajudar, ficar se preocupando, né? Fazer por a gente mesmo e traçar o nosso próprio plano, tá? Então no vídeo de hoje eu trouxe alguns investimentos que a gente pode fazer começando com pouco, né? Começando com um valor baixo, economizando aquele dinheiro da cervejinha do final de semana, economizando aquela pizza, né? Dando uma segurada no final de semana, 2 finais de semana, que a gente consegue iniciar nossos investimentos, ter os nossos primeiros rendimentos, e com certeza os rendimentos que acontecem no início, eles são pequenos, mas isso cresce numa taxa exponencial. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você fortalecer o canal, deixar o seu like para que o YouTube dissemine esse conteúdo para mais pessoas, para que possa motivar mais gente a começar seus investimentos e ir atrás da sua independência financeira. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece que tenham interesse por investimentos. É sabido pela maioria das pessoas que trabalham com investimentos que para que tu possa se aventurar na renda variável, é interessante que tu tenha uma reserva de emergência, né? Essa reserva de emergência ela pode variar aí de 6 vezes a mais o teu custo fixo mensal. É bem verdade que na realidade do Brasil nem sempre a gente consegue ter um valor desse guardado, porém a gente precisa buscar estratégias para que a gente possa guardar esse dinheiro, ter uma reserva para a gente viver com um pouco mais de segurança. Considerando-se que há uma reserva de emergência feita, né, que a gente consiga ter um mínimo de reserva feito em uma renda fixa, em uma renda em um investimento que possa trazer um retorno e que possa ser resgatado imediatamente numa emergência, eu trouxe aqui para a gente analisar alguns investimentos que a gente pode fazer com pouco dinheiro, né? Imaginei a gente iniciando o investimento aí, investindo R$ 50 por mês, né? Como eu disse, é a economia daquela pizza do final de semana, a economia daquela cervejinha, dar uma maneirada, né, na saída, deixar de ir para um rolê, deixar de ir para uma festa. Então a gente tentar economizar, tentar achar meios de fazer com que R$ 50 sobre para a gente fazer um investimento, né? Uma coisa que é interessante sobre investimentos é que tu tem que pensar no investimento como se fosse um pagamento para ti mesmo, né? Quando tu recebe no início do mês, o normal é que a gente pague todas as nossas contas. Então, por que não pagar um valor para si mesmo, né? Por que deixar que o mês acabe, deixar que o mês role todo, para depois pensar em fazer um investimento, pensar em se pagar um boleto, né? Então, por que não no início do mês já programar para que o seu investimento seja como se fosse um boleto, que ele tenha um vencimento e que tu precisa fazer esse pagamento, né? Então,
trazendo isso para a cabeça e pensando assim, se eu fizer isso constantemente por um longo período, eu vou ter um retorno satisfatório, eu posso acumular um patrimônio muito grande, me aposentar muito antes do que eu imaginava e ganhando valores muito maiores do que uma previdência social, né, o INSS poderia garantir. Né? Então imagina isso acontecendo no longo prazo, com consistência e te dando uma liberdade que talvez nos meios tradicionais tu não teria. Né? Eu trouxe um exemplo de investimento considerando um aporte de R$ 50 mensais, investindo em fundo imobiliário e ação. Né? Fundos imobiliários, a gente sabe que o fundo imobiliário ele paga dividendos, ele paga proventos constantemente todos os meses, né? E as ações, dependendo da ação, trimestral, semestral, anual, cada empresa paga dividendos de uma forma diferente. Mas a ideia aqui do vídeo é a gente trazer alguns exemplos e mostrar que a gente pode sim começar a investir com pouco dinheiro e transformar isso num investimento a longo prazo, buscando um acúmulo de patrimônio. Vale lembrar aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tanto faz o ativo que eu selecionei aqui para o vídeo, você pode escolher o ativo que você quiser. É um vídeo apenas educativo, informativo, trazendo opções e mostrando que é sim possível investir com pouco dinheiro dentro do nosso mercado de ações. Então aqui visitando o site Status Invest, eu trouxe alguns investimentos para a gente avaliar a compra deles com o valor de R$ 50 mensais, né? Então eu trouxe 2 fundos imobiliários e 2 ações de empresas brasileiras para a gente fazer uma análise. Tá? Então o primeiro aqui é o Vino11, que é um fundo imobiliário. O valor de cota atual do Vino11 é 47,70, tendo um dividend yield de 9,33%. Né? O que é o dividend yield? É a distribuição dos lucros que esse fundo imobiliário vai ter ao longo do ano, né? Para os seus cotistas. Esse fundo imobiliário ele passou por uma desvalorização, né? Então ele está num momento muito interessante de fazer compra, né? É um bom fundo imobiliário que está num momento interessante de queda, que é um momento, né, que a gente leva em consideração para comprar novos fundos imobiliários. Se a gente analisar aqui o último rendimento, ele pagou 34 centavos por cota, ou seja, se você comprar uma cota que custa menos de R$ 50, no próximo mês você já tem um rendimento de 34 centavos. Claro, no primeiro momento, 34 centavos parece muito pouco, 34 centavos não faz nada, né? Mas, à medida em que tu vai comprando mais novas cotas de Vino11, esse rendimento vai aumentando. Em poucos meses, tu já está ganhando mais, né? Recebendo mais rendimentos dessas cotas, e até que em algum momento os próprios rendimentos sejam possíveis para que tu compre uma cota desse fundo imobiliário. Um outro fundo imobiliário interessante é o VGHF11, que é um fundo imobiliário muito conhecido, né? Ele está com um valor de cota atual de R$ 9,03, é um valor de cota baixo, né? Então aqui com R$ 50 tu basicamente consegue comprar quase 5 cotas desse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário com dividend yield bem alto, né? 17,83%, e ele tem, como vocês podem ver aqui, ó, ele também está passando por um período de desvalorização, então é um momento de compra interessantíssimo para esse tipo de fundo imobiliário, né? Ele pagou no último rendimento 9 centavos por cota. A mesma coisa, é um rendimento baixo, né? É um rendimento que parece baixo, né? Mas se a gente for ver com relação ao valor da cota, ele é quase 1%, né, do valor da cota. Então é um rendimento que, conforme você vai acumulando mais cotas, ele vai se acumulando, né? Então se eu comprei aqui quase 5 cotas desse fundo, eu tenho quase 50 centavos de rendimento já no próximo mês, né? Se eu decidir investir agora em VGHF11, já no próximo mês eu já tenho esse rendimento. Uma terceira análise aqui, aí já é uma ação de empresa brasileira, é uma ação da Marfrig, né? Hoje essa empresa ela tem uma cota atual de R$ 9,80, também é uma cota muito parecida com o do último fundo imobiliário, né? Também é uma ação que passou por um período de desvalorização agora, nesse período de transição, né, de governo, então a gente vem tendo uma desvalorização. Ela tem um dividend yield bem alto, 26,41%, né? É uma boa empresa da Bolsa de Valores brasileira, né? Em relação aos dividendos, a gente vê que a Marfrig ela paga periodicamente, né, uma quantidade de dividendos interessante. Aqui pagou 58 centavos por cota, já chegou a pagar mais de R$ 1, né? Aqui quase 1,40 aqui por cota. Aqui chegou a pagar 75 centavos por cota, que foi o
o último pagamento de dividendos, né, em agosto desse ano. Então é uma empresa que paga dividendos e que tu consegue investir com menos de R$50, muito menos de 50, né? Tu consegue comprar várias cotas aí com R$50. A próxima empresa é a Copel, que é uma empresa de energia, né? É uma empresa muito importante dentro da Bolsa de Valores também, tem um valor muito interessante. O valor de cota de R$ 7,97, tendo um dividend yield de 11,32%. Né, que representa um bom dividend yield aí das empresas dentro da Bolsa de Valores. Se a gente analisar em relação a cotas, nos últimos 5 dias ela teve uma valorização. Se a gente avaliar nos últimos 30, essa empresa passou por um período de altos e baixos bem interessantes, apresentando um período de uma tendência de subida de preço aqui agora nesses últimos dias, né? Se a gente avaliar em relação ao pagamento de dividendos, a Copel é uma empresa que paga dividendos com um pouco mais de frequência, comparando com a Marfrig, por exemplo, né? Em alguns momentos paga dividendos um pouco mais altos, em alguns outros momentos dividendos um pouco mais baixos, mas paga frequentemente com certa constância aí os dividendos à Copel, tá? Então, pessoal, como eu falei anteriormente no vídeo, independente de qual investimento, isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é apenas um vídeo educativo, independente de qual investimento, o importante é que tu faça o esforço, né, e faça essa programação para que tu inicie os investimentos o quanto antes, né, para que tu possa perceber a força que os juros compostos vão ter, o quanto isso pode te render de patrimônio ao longo do tempo, né, porque se tu já paga imposto todo mês, se tu trabalha de carteira assinada e tu já paga aquele imposto mensal para receber uma quantidade de uma aposentadoria no futuro, por que não pagar para um tipo de ativo que pode te render muito mais, que pode te trazer muito mais resultados e pode te garantir uma aposentadoria muito mais confortável? Eu quero isso para mim, tu não quer isso para ti? Né? Como é bom a gente poder viver do nosso esforço, sem depender e sem esperar com que o governo ou alguém faça alguma coisa pela gente, né? Então, comece os investimentos o quanto antes, independente de qual ativo, organize, ache meios de uma renda extra, de fazer sobrar um pouco mais do salário no mês, né? Organize a sua vida financeira de maneira que tu consiga fazer um investimento mensal, mesmo que seja baixo no início, e vá aumentando esses aportes com o tempo, constantemente, de maneira frequente e consistente, tá? Então, é essa mensagem que eu queria passar aqui no vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês acompanharam até aqui, curtem investimentos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para fortalecer os nossos conteúdos e a distribuição do nosso conteúdo pelo YouTube, e compartilhem esse vídeo com mais pessoas que possam se interessar por investimentos, tá certo? Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.